Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. O hábito de ser responsável. George Washington Carver disse: 99% de todas as falhas provém de pessoas que têm o hábito de dar desculpas. Então, nesta manhã, eu vou sugerir que nós nos comprometamos a não dar mais nenhuma desculpa para qualquer coisa. Que tal quando você estiver atrasado, em vez de dar uma desculpa, você dizer: quer saber, desculpa, eu não administrei bem o meu tempo? E sabe, é o seguinte, quando damos desculpas, mentimos para nós mesmos. Isso não nos deixa ser libertos. Mas veja, quando nós não damos uma desculpa e assumimos a responsabilidade, agora somos confrontados com o que realmente fizemos, e isso ajuda a mover-nos para o lugar da liberdade em que Deus quer que a gente esteja. Quantos entendem que quando você dá desculpas, está mentindo para si mesmo e tudo que faz é mantê-lo em servidão, mantê-lo preso? Ok, você está tentando assimilar isso. Decidir assumir a responsabilidade pela sua vida pode ser absolutamente chocante. Porque de repente agora não temos ninguém para culpar. Mantemos a maioria de nossos maus hábitos porque não queremos parar de culpar outras pessoas por eles. Bem, é culpa sua eu ser assim. É culpa sua isso, é culpa sua aquilo. Ser responsável nos torna honrados. E este é o preço da grandeza. Não deixe a razão de você ser assim se tornar uma desculpa para ser assim. Eu vou assumir a responsabilidade por isso, são palavras doces para mim. Como empregadora, eu fico tão cansada de ouvir as pessoas tentarem justificar tudo aquilo que elas fizeram. Porque simplesmente não dizer: eu assumirei a responsabilidade por isso. Sabe, se você precisa explicar alguma coisa, explique. Mas é muito difícil para muitas pessoas simplesmente dizer: eu vou assumir a responsabilidade por isso. E essa é uma ótima maneira de ser. Eu odeio quando as pessoas me dão suas responsabilidades. Eu me torno parcialmente culpada porque geralmente eu assumo isso. Porque eu tive um falso senso de responsabilidade por causa do que aconteceu na minha infância com o abuso e apenas tendo outras pessoas da minha família que não lidavam com as situações e com o temperamento que eu já tinha e provavelmente nascendo como uma pessoa responsável, eu assumi a responsabilidade por coisas pelas quais não precisava assumir responsabilidade. Então eu passei muitos dos últimos anos tentando descobrir quando sair das coisas e quando entrar nelas. Alguém aqui tem esse problema? Então eu cheguei ao ponto e eu estou ficando assim mais e mais e mais. Um dia eu quero que todos assumam sua própria responsabilidade. Não é justo que uma pessoa tenha que assumir a responsabilidade por todos os outros. Eu amo quando as pessoas dizem: eu serei responsável por isso, então elas cumprem. As desculpas não são coisa nova, as pessoas dão desculpas desde o Éden. Sabia disso? Adão, ele deu uma desculpa: não é minha culpa, foi a mulher que você deu a mim. E então, de fato, ele não culpou só Eva, mas ele culpou Deus, foi a mulher que você me deu. Se você não tivesse me dado essa mulher para começar, então não teria comido o fruto. Então, quando ele foi até Eva, Eva culpou o diabo. Tudo era culpa de outra pessoa. Mas se você lembrasse da história com precisão, Deus colocou Adão, Eva e o diabo juntos e ele lhes contou tudo o que aconteceria. E ninguém foi deixado de fora. Joyce Meyer disse isso. Saindo do forno. Nem está no livro, acabei de dizer isso. Dar desculpas pelo nosso comportamento, ou o resultado do nosso comportamento, é uma das coisas mais fracas e lamentáveis que fazemos como seres humanos. Essa é para o Facebook, mas você não pode usá-la até eu colocá-la lá. Dar desculpas para o nosso mau comportamento ou os resultados de comportamento é uma das coisas mais fracas e mais lamentáveis que fazemos como seres humanos. Desculpar é a maneira de evitarmos responsabilidade. Bem, eu ia votar, mas estava chovendo. Oh, vamos lá. Bem, eu ia votar, mas estava ocupado naquele dia. É sua responsabilidade votar?
Se você é um cidadão e você mora aqui e quer desfrutar da liberdade que temos, então é sua responsabilidade votar. Nós assumimos nossa responsabilidade ou seremos responsabilizados mais tarde por nossas circunstâncias? Se você não for responsável, pagando as prestações do seu carro, será responsabilizado quando vierem retirar o seu carro. Se você não for responsável em chegar a tempo no trabalho, em fazer um bom trabalho enquanto estiver lá e dar 8 horas de trabalho por 8 horas de pagamento, então você será responsável quando perder o seu emprego ou quando for deixado de lado enquanto outra pessoa obter a promoção que você estava esperando por ela. E eu falei isso de propósito, porque muitas vezes esperamos coisas e queremos que Deus apareça e nos faça um milagre, sabe? Mas nós não ouvimos a Ele. Nós queremos que Deus nos ouça, mas nós não ouvimos. E sim, Deus é misericordioso. Sim, Ele nos abençoa quando não merecemos. Mas você sabe exatamente do que estou falando aqui. Quantos de vocês já sabem de algumas áreas de sua vida em que você não está sendo excelente e você gostaria de subir mais alto? Bem, então vale a pena estar aqui hoje, não é? Estou te dizendo que isso vai ajudar você. Uma mulher me disse, ela disse, eu posso te dizer sinceramente que depois de ouvir você ensinar sobre a excelência, isso mudou completamente minha vida, porque ela disse eu não tinha nenhuma ideia de que isso fosse tão importante. Eu não tinha a menor ideia de que eu não era uma pessoa excelente. Ela disse eu fui criada por pais medíocres e eu acabei fazendo o que eles faziam e não tinha ideia de que isso fosse um problema. Então espero que eu esteja abrindo alguns olhos aqui hoje só em dizer que essas coisas são realmente importantes. Bem, por quê? Ok, agora veja, se eu estiver usando esse grande broche de Jesus e uma cruz no meu pescoço aqui e eu estiver saindo, sabe, deixando meu carrinho de compras, fazendo bagunça, deixando tudo para outro limpar, fofocando sobre o chefe e assim por diante, o que isso diz às pessoas? Sabe o que diz? Falsidade, hipocrisia, e os incrédulos adoram nos chamar de hipócritas, então não devemos fazer nada para merecer isso. Pelo menos se ele nos chamarem de hipócritas, que não seja porque merecemos isso. Amém? Agora, e quanto ao dever? Você sabe, há muitas coisas que as pessoas costumavam fazer apenas porque era seu dever, e um homem faria qualquer coisa apenas para ser honrado. Senhor, eu gostaria que esses dias voltassem, você não? Onde homens e mulheres só queriam ser homens e mulheres de honra, e eles faziam o que era certo, não importava o que isso lhe custasse, porque eles fariam qualquer coisa em vez de desistir de sua honra. Quero dizer, as pessoas cumpriam os seus deveres. Hoje nós temos centenas de milhares de homens que deixam suas famílias, seus filhos e nem sequer se preocupam em cuidar deles, sabe? Patético, absolutamente, lamentavelmente patético. Patético. E se você estiver assistindo pela TV e você se afastou da sua responsabilidade nesta área e você acha que está tudo bem, eu estou aqui para lhe dizer que não está tudo bem. Sim, Deus nos perdoa, mas você teve seus filhos, precisa cuidar deles. É o seu dever, é sua responsabilidade diante de Deus cuidar deles, amém? Então vamos ver em 1 Timóteo 5,4. Vou lhe mostrar algumas coisas interessantes. Sabe, tudo o que nós fazemos não precisa ser algo que nós sentimos. Você me ouviu? Algumas coisas é nosso dever fazer. Agora, sabe, não fique deprimido comigo. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, agora está falando sobre de quem a igreja deveria cuidar, que eram as verdadeiras viúvas. O plano original de Deus não era que o governo cuidasse dos pobres, era que os crentes cuidassem dos pobres e que as pessoas cuidassem de suas famílias. Vamos lá. E uma das razões pelas quais os cristãos ficaram tão preguiçosos é porque eles pensam, isso não é da minha responsabilidade mais. Se ficarmos ocupados ajudando as pessoas que não podem ajudar a si mesmas, seremos tão felizes que não saberemos o que fazer. É nosso dever cuidar de nossos pais e avós que não podem cuidar de si mesmos. Não é dever de outra pessoa, é nosso dever.
Aqui está dizendo, se uma viúva tem filhos ou netos, assegure-se de que estes aprendam primeiramente que é seu dever religioso, que isso é uma obrigação natural que eles têm em casa, de cuidar dos pais e dos seus avós, retribuindo todos os seus cuidados, contribuindo para o bem da família, pois isto é aceitável e agradável a Deus. Ok, agora tem uma tia viúva que nunca teve filhos, e ela é irmã da minha mãe, e um tio que morreu há vários anos, era o irmão do meu pai. Então sempre houve um vínculo muito próximo. Eu tenho minha mãe ainda, e ela tem 86 anos, e minha tia tem agora os seus 83, e nós cuidamos delas. Elas são idosas, nós cuidamos delas. E elas têm uma renda limitada e pagamos o resto das contas, as mantemos em um lugar agradável. E nossas duas filhas, elas levam ao médico, elas lavam a roupa, então toda a família está envolvida em cuidar delas. Eu posso te dizer, se não estivesse fazendo isso, afetaria o resto do que eu estou fazendo. Você sabe por quê? Porque é meu dever diante de Deus. O quanto seria fácil dizer, eu não tenho tempo para isso, meu Deus, estou ocupada tentando salvar o mundo. Mas eu não teria nenhuma unção para tentar ajudar o resto de vocês se eu não estivesse cumprindo, primeiramente, o meu dever familiar diante de Deus. Você diz, bem, meus pais me maltrataram, eu não vou cuidar deles, e os meus também me maltrataram? Não está escrito aqui, a menos que eles tenham te maltratado. Bem, prosseguindo, sabe, a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8 que os crentes que não cuidam de sua família são piores do que os incrédulos. Ok. Continuando. Comece a ser responsável. Pague as suas contas em dia. Limpe sua casa. Lave seu carro. Corte sua grama. Não fique vivendo no lixo o tempo todo. Cara, gostaria de não ter vindo aqui hoje. Que pena, você está aqui? Eu vejo esses cristãos que vão à igreja no domingo e a vida deles é uma bagunça e eles ficam sentados esperando um milagre. Isso não vai funcionar. Agora, se você começar a fazer o que você deve fazer, se você fizer o que pode fazer, Deus fará o que você não pode fazer. Você é parceiro de Deus e o Espírito Santo irá guiá-lo em como sair de seus problemas, mas ele não só vai vir e desaparecer com eles. Amém? Oh, meu Deus, Joyce, você não sabe quantos problemas eu tenho na minha vida? Ouça, você não tem a menor ideia da total e inacreditável bagunça que eu era, sabe? Quero dizer, minha mente era uma bagunça, eu não sabia como falar, eu não sabia como pensar, eu não sabia como tratar as pessoas, eu era desagradável, quero dizer, eu era apenas terrível, quero dizer, eu apenas tinha uma bagunça terrível na minha vida. E eu vou te dizer, eu estava tentando culpar a todos e eu estava orando para que Dave mudasse, orando para que as crianças mudassem. E um dia Deus tomou conta de mim quando eu estava pedindo para que Dave mudasse. E ele disse, Dave não é o problema. Eu pensei, bem, quem é então? Só tem nós dois, eu e ele. Bem, não posso deixar de agir desse jeito, porque fui abusada. Qualquer pessoa que foi tratada da maneira que fui tratada, agiria assim. Vamos, você deve se livrar das desculpas, você deve parar de culpar, tem que começar a assumir a responsabilidade pelo seu próprio comportamento, porque ninguém mais é responsável por sua alegria ou sua vida, exceto você. Você e Deus trabalhando juntos podem mudar qualquer coisa e nenhum demônio, nenhuma pessoa na terra pode impedir as bênçãos de Deus se você começar a ser liderado pelo Espírito Santo. Vamos lá, louve a Deus. É o meu hábito favorito. Aliás, todos são meus favoritos. Mas o que estou pregando agora é o meu favorito. Desenvolver o hábito da generosidade. Oh, meu. Uma pessoa generosa, ela tem uma grande alma. São abertas.
A generosidade, eu acredito, é uma das coisas mais bonitas que nós podemos ver. Deus é tão generoso, Ele nunca faz exatamente apenas o que Ele tem que fazer. Ele sempre faz excessivamente, abundantemente acima e além do que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar. Trate as pessoas melhor do que você deveria. Seja bom para as pessoas que não são necessariamente boas para você. Bem, por que eu deveria fazer isso? Porque ao fazer isso, você se mostra ser um filho de Deus, diz Mateus capítulo 5. Ao fazer isso, você se mostra ser um filho de Deus. Perdoe as pessoas que feriram você. E ao fazer isso, você estará se comportando como Deus se comporta com você. Seja misericordioso com as pessoas. Todas essas coisas são generosidade. E então também ajude as pessoas. Aprenda a ouvir as pessoas. E quando ouvir que estão em necessidade, não apenas fique surdo de repente. E agora que vem um bom comentário, você não vai gostar disso. Pare de pedir a Deus para fazer coisas para as pessoas que você poderia fazer e simplesmente não quer fazer. Eu estou lhe dizendo isso porque Deus me disse isso. Pare de orar me pedindo para fazer coisas para as pessoas que você mesma poderia fazer e você simplesmente não quer fazer sacrifício. O que você acha disso? O que você acha? Você acha que isso soa bem? Você não está engolindo isso muito bem, não é? É melhor andar ao redor do púlpito e tentar isso de novo. Vamos ver. Você sabe, eu tenho muitas maneiras de fazer você comer essa carne que eu estou oferecendo. Você sabe o que uma boa mãe faz quando alimenta seus bebês com vegetais e eles... Então eu vou ficar nisso enquanto precisar, mas você vai comer o seu espinafre hoje. Para você ficar igual o marinheiro Popeye. Eu não acho que todos deveriam ter que correr para filmes de super-heróis para encontrar algo para admirar no mundo. Eu acho que você deveria ser capaz de ter admiração deles. O que aconteceria se ouvíssemos falar de uma necessidade e atendêssemos? Bem, Joyce, não consigo atender todas que eu ouço. Não, eu tenho certeza que você não pode. E sabe por quê? Há anos atrás, quando eu sentia que Deus queria que eu fizesse alguma coisa, eu orava por 3 semanas e queria 3 confirmações e, sabe, uma trombeta tocando e uma profecia e... Então talvez finalmente eu desse a pessoa uns $10, sabe? Então, finalmente, cheguei ao ponto em que eu simplesmente doava. Então, pensava, sabe, vou começar a orar sobre isso novamente e... Talvez eu esteja exagerando, quer saber? Eu decidi que não gosto disso. Quando eu ouço sobre uma necessidade, se eu sentir o desejo de atendê-la e puder atendê-la, eu farei isso. E quer saber, eu tenho que lhe dizer, de certa forma, é um pouco egoísta. Eu estou fazendo isso para as pessoas, mas também estou fazendo por mim, porque isso simplesmente me deixa feliz. Quando eu fico toda trancada em mim mesma e tudo é só sobre mim, eu começo a ficar pequena. Minha alma começa a diminuir e eu começo a ficar mesquinha e fechada. Mas quando eu abro meu coração com compaixão, quando eu vejo uma pessoa necessitada e abro meu coração com compaixão, sim, pode me custar um dos meus bens, ou pode me custar um pouco de dinheiro, ou pode me custar um pouco de tempo. Eu posso ter que engolir o meu orgulho e ser gentil com alguém que não me tratou bem, mas então eu tenho uma grande alma e eu estou aberta a Deus. E eu não consigo pensar em um ato melhor e maior do que o hábito de ser uma pessoa generosa, excelente, responsável, uma pessoa que realmente está sendo usada por Deus de uma forma excelente. Amém? Não deixe de tentar atender a necessidade. Não pense bem, eu não preciso, sabe, eu não tenho que doar novamente, eu estava aqui, eu dei uma oferta ontem. Bem, você não precisa, você nem mesmo tinha que doar ontem, mas quem diz que não pode? Deus não fica zangado se você doar 2 vezes, eu também não. Eu estou apenas tentando abrir os olhos para algumas das maneiras pelas quais deixamos o inimigo fazer o nosso pensamento, sabe? Cara, eu vou te dizer, se você é uma pessoa infeliz, uma das primeiras coisas que eu me perguntaria se eu fosse você é, eu sou egoísta?
Eu tenho uma senhora aqui aplaudindo. Aplauda mais alto, por favor. Sabe, isso é real. Bem, bendito seja, quem vai cuidar de mim? Quer saber? Deus me ensinou há muito tempo, cuide do meu negócio que eu cuido do seu. Eu estou dizendo a verdade. Haverá muitas vezes em que Deus não gira você para ajudar a si mesmo. E isso é tão frustrante para mim. É tipo, alguém vem dizendo assim: "Ah, meu Deus, o que você disse mudou totalmente a minha vida." E eu pensando, por que eu não posso dizer algo para mudar a minha vida? Mas quer saber? Deus nem sempre deixa você se ajudar, porque o que Ele quer é fazer com que você alcance e ajude uma pessoa, e então Ele traz uma colheita ao ajudar você. Deus permitirá que você ajude os outros quando você não puder se ajudar, e uma das coisas mais importantes que você pode fazer quando você não pode se ajudar é ajudar uma outra pessoa, porque agora você está semeando uma semente para que Deus traga um avanço em sua vida. Vamos todos aprender a formar um hábito da generosidade e não apenas faça o que você absolutamente tem que fazer para pensar que você cumpriu toda a lei. Mas então vá super abundantemente acima e além. Faça tudo que você puder fazer e em tudo que você fizer seja uma pessoa excelente. Assuma a responsabilidade e diga: Deus, eu não vou mais dar desculpas com você ajudando-me. Eu quero fazer tudo que você quiser que eu faça e seja tão generoso quanto se pode ser. E se você começar a trabalhar com esses 3 hábitos, eu estou lhe dizendo a verdade absoluta. Quantos estão entendendo que não haverá espaço para os outros? Não haverá espaço para esses outros, porque você estará tão cheio de todas essas coisas boas que todo esse outro lixo nem será uma tentação para você. Amém, 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 amém. Bem, eu realmente quero incentivá-la a se concentrar nas coisas boas que você quer fazer e parar de se concentrar em todas as coisas ruins que você não quer fazer. Você sabe, nós podemos superar maus hábitos apenas criando bons hábitos.